Você já ficou decepcionado com alguém porque esse alguém não correspondeu às suas expectativas? Você já apostou todas as suas fichas em alguém e depois você descobriu que essa pessoa não era tudo aquilo que você pensava ou que esperava que ela fosse? Você está frustrado porque esperava mais do seu namorado, do seu marido, dos seus filhos? Você está desanimado porque sonhou tanto com esse emprego e agora viu que ele não era nada do que você pensava? Se você está cansado de se frustrar por causa das suas expectativas, então não saia daí, porque eu sou a Fana Lopes e vou te mostrar que é possível sim lidar melhor com as suas expectativas para que você não sofra mais com os resultados da sua espera. Eu volto já! As pessoas costumam dizer assim pra gente: você tem que parar de criar expectativas, você espera demais das pessoas e é por isso que você está sempre se decepcionando com elas. Mas a questão aqui não são as nossas expectativas, mas é a forma da gente lidar com elas. Criar expectativas é normal do ser humano, porque a gente está sempre esperando alguma coisa de praticamente tudo na vida, não é? Então, se eu começo um relacionamento, a minha expectativa é de viver um grande amor. Se eu começo um curso, a minha expectativa é de ter um futuro profissional brilhante. Se eu planejo, por exemplo, uma viagem, qual é a minha expectativa? É de viver momentos extraordinários por onde quer que eu passe, por onde eu passar. Então, a pergunta que não quer calar é a seguinte: eu posso ter expectativas ou será que toda expectativa tem sempre que acabar em frustração, em decepção? Já que as pessoas são falhas, será que eu nunca vou poder esperar nada de ninguém? Como é que eu vou saber se eu estou colocando as minhas expectativas no lugar certo, nas pessoas certas? O fato é que a gente coloca expectativa demais nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa profissão, nas nossas amizades, não é? Mas nem sempre as nossas expectativas elas são atendidas, porque a gente está lidando com pessoas e as pessoas, assim como eu e você, nós somos todos falhos e a gente comete muitos erros. Então, às vezes a gente confia em quem não deveria confiar, a gente entrega o coração para quem não deveria entregar, a gente espera ajuda de quem não deveria esperar e o resultado disso é sempre a frustração, a decepção, o desapontamento. Quando o profeta Jeremias diz que maldito é o homem que confia no homem e que faz da carne o seu braço, está lá em Jeremias capítulo 17, de 4 a 5. Quando ele diz isso, ele não está dizendo para eu não confiar e não ter expectativas em absolutamente ninguém. O que ele está dizendo é que eu não posso deixar de lado a minha confiança em Deus, a minha dependência de Deus, para confiar exclusivamente na força humana, nas habilidades, na inteligência humana. Porque sem Deus, a minha força é nada. Sem Deus, eu sou capaz de cometer os piores erros. Sem Deus, eu sou capaz de trair, de enganar, de decepcionar as pessoas. O próprio Jesus disse assim: sem mim, nada podeis fazer. Está lá em João 15, 5. Então, apesar da fragilidade humana, apesar de eu saber que as pessoas podem sim cometer erros e que podem a qualquer momento me decepcionar, então, ainda assim, não dá para viver sem expectativas, porque são elas, as expectativas, que motivam as nossas ações todos os dias. Então, para você não desistir de continuar fazendo os seus planos e tendo expectativas com relação aos seus projetos e com relação às pessoas que estão aí à sua volta, eu quero te lembrar de algumas coisas que vão te ajudar a lidar com as suas expectativas, para que você não se decepcione e não sofra se as coisas não acontecerem do jeito que você planejou. Combinado? Então, a primeira coisa que você precisa se lembrar é que nem todo mundo é igual a você. E não é porque você faz das tripas coração por uma pessoa que essa pessoa tem que te retribuir
da mesma forma ou de alguma forma. Na verdade, a Bíblia ensina que tudo o que a gente fizer para qualquer pessoa, que seja de todo o coração, como se a gente estivesse fazendo para o Senhor e não para os homens. Porque quando a gente age assim, a nossa recompensa ela virá do Senhor. Esse texto está lá em Colossenses, capítulo 3, de 23 a 24. A Bíblia ainda diz para a gente não ficar esperando recompensa, retribuição e nem reconhecimento das pessoas pelo que a gente fez ou faz por elas. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, de 1 a 4, Jesus disse assim: que a sua mão esquerda não saiba o que a direita faz, ou seja, faça sem expectativa de retorno, faça sem querer ser visto ou aclamado por aquilo que você está fazendo. E aqui fica uma dica para você. Você vai se decepcionar se esperar que as outras pessoas sejam como você é. Não é porque você é uma pessoa grata que as pessoas vão ser agradecidas pelo que você faz ou fez por elas. Não espere retribuição ou reconhecimento das pessoas, porque pode ser que elas não atendam às suas expectativas. Então, se você fez alguma coisa boa para alguém, pare de ficar ali anotando no seu caderninho das boas ações aquilo que você fez, porque isso pode gerar no seu coração a expectativa da recompensa ou da retribuição. E pode ser que essa recompensa ela nunca venha dos seus pais, do seu marido, dos seus filhos, do seu chefe, dos seus amigos, mas certamente ela vai vir de Deus. A gente se frustra demais porque a gente espera demais das pessoas. Você pode dizer assim para o seu marido, por exemplo: mas hoje é o meu aniversário e você não preparou nada para mim? Onde é que está o meu café da manhã especial? Onde é que estão as flores? Onde é que foi parar o romantismo? Você quer mais uma dica? Você vai se decepcionar se você esperar do seu marido, do seu filho, dos seus amigos, aquilo que você imaginou que eles deveriam fazer por você. As pessoas elas são diferentes e talvez para você o dia do seu aniversário seja um dia muito especial, mas para o seu marido, para o seu amigo, para os seus filhos, talvez esse seja um dia como outro qualquer. Quando as pessoas não atendem às nossas expectativas, a gente logo se decepciona, não é? Com elas. Mas será que essas pessoas elas são realmente responsáveis pelas minhas frustrações, pela minha decepção? Será que a culpa é delas? Você quer mais uma dica? Você vai se decepcionar se não falar para as pessoas o que você espera delas. Se você vai envolver alguém nos seus sonhos, nos seus projetos, então converse com essa pessoa sobre as suas expectativas. Sabe por quê? Porque não é justo eu criar expectativa em relação a uma pessoa que sequer sabe o que eu estou esperando dela. Como é que o meu marido, por exemplo, vai saber que eu gosto de flores no meu aniversário se eu não falar isso para ele? Ele não tem uma bola de cristal para saber exatamente o que eu quero que ele diga ou que ele faça para mim. Então, depositar expectativas, e às vezes expectativas exageradas nas pessoas, é muito perigoso, porque a gente não tem controle sobre as ações dessas pessoas. E quando elas não agem como a gente esperava, quando elas não dizem, por exemplo, o que a gente queria ouvir, quando elas não nos surpreendem como a gente imaginou, então a gente se decepciona e se fecha, sem dar para elas qualquer chance de defesa, simplesmente porque elas não atenderam às nossas expectativas. Mas será que essas pessoas sabiam o que a gente estava esperando delas? E aqui vai outra dica. Você vai se decepcionar se as suas expectativas não forem reais. A gente precisa sonhar, mas sempre com os pés no chão. A gente não deve colocar expectativas irreais nas nossas amizades, no nosso marido, nos nossos pais, nos nossos filhos, porque todas essas pessoas que convivem com a gente, elas são falhas e limitadas, como nós também somos. Uma coisa importante é você não criar expectativas dentro, então, de um cenário muito distante da realidade.
Então, uma coisa simples que eu posso fazer é sempre perguntar para mim mesma assim: as minhas expectativas, elas são coerentes com a realidade? Por exemplo, se eu sei que o meu marido sempre foi desligado com relação a datas, então não dá para eu ficar esperando que ele me surpreenda com flores no dia do meu aniversário de casamento, do nosso aniversário de casamento, por exemplo. Então, já que essa data é importante demais para mim, eu posso dar uma forcinha para ele. Eu posso anotar essa data na agenda dele, eu posso colocar bilhetinhos ali espalhados pela casa, eu posso grudar um bilhetinho, um recadinho na carteira dele antes dele ir para o trabalho, essa é boa. Eu posso colocar um lembrete no painel do carro dele, sei lá. O que eu não posso é ficar esperando dele uma coisa que eu sei que ele não consegue fazer sozinho. Então, para não me decepcionar, eu dou uma ajudinha para ele. A dica é: você sempre vai se decepcionar, se cobrar das pessoas aquilo que você sabe que elas não podem te oferecer. Quer outra dica? Eu posso criar expectativas, mas eu preciso ter consciência de que as coisas nem sempre acontecem como eu planejei, principalmente no que diz respeito às outras pessoas, porque elas são diferentes de nós. Elas pensam de forma diferente, elas enxergam as coisas de forma diferente da gente. Então, você vai se decepcionar se não começar a aceitar as pessoas como elas são, com seus defeitos, com as suas qualidades. A gente não se casa com pessoas perfeitas. Os nossos amigos, o nosso chefe, os nossos pais, os nossos filhos, eles não são perfeitos, assim como nós também não somos. Então, o segredo está em não criar expectativas irreais em relação às pessoas que estão à sua volta. Porque essas pessoas, elas são reais, com defeitos, com imperfeições, com limitações. E a gente precisa aprender que ninguém dá aquilo que não tem, não é? Você quer mais uma dica? Assim como você não pode criar expectativas irreais em relação às pessoas, então também não assuma responsabilidade pelas expectativas dos outros sobre você também. A gente não tem compromisso com as expectativas que as outras pessoas colocam em nós. Você já viu aquelas pessoas que têm um sonho, mas como elas não conseguiram realizar esse sonho, então elas querem que os filhos ou os netos realizem esse sonho por elas. Você já viu isso? Então elas dizem assim: como eu não consegui ser um médico famoso, o meu filho vai ser, tem que ser. Mas será que ela já perguntou para o filho dela se esse também é o sonho dele? Será que ela já perguntou para ele se ele gosta pelo menos de medicina? Então, cuidado, não coloque o peso dessas expectativas nas costas de ninguém e não deixe também que ninguém coloque esse peso nas suas costas. E aqui fica outra dica: então não seja refém das expectativas dos outros. Você vai sempre ser uma pessoa, vai ser uma pessoa eternamente frustrada se você deixar de lado os seus sonhos para realizar os sonhos das outras pessoas. Outra coisa muito importante com relação às nossas expectativas é aprender a lidar com os resultados da nossa espera. Porque nem sempre, como eu falei, as nossas expectativas, elas se transformam em resultados reais. Às vezes as coisas acontecem como a gente esperava e às vezes não. Então, fique atento. Você vai se decepcionar se estiver sempre esperando que as suas expectativas sejam todas atendidas o tempo todo. Então, aceitar que as expectativas existem e que elas fazem parte do nosso dia a dia, esse é o primeiro passo para a gente aprender a conviver com elas. E o mais importante de tudo, sem sofrer. E a gente viu aqui que isso é possível. Então, você não vai se decepcionar se não esperar demais das pessoas. Você não vai se decepcionar se não esperar gratidão ou reconhecimento das pessoas. Você não vai se decepcionar se falar para as pessoas o que você espera delas. Você não vai se decepcionar se tiver expectativas reais com relação a tudo e a todos. Você não vai se decepcionar se aceitar as pessoas como elas são. Você não vai se decepcionar
se tiver sempre em mente que as suas expectativas nem sempre vão ser atendidas. E agora, o mais importante, você nunca vai se decepcionar se não deixar Deus de fora dos seus planos. Não sonhe sozinho, porque nem você, nem eu, nós não sabemos o que é melhor para nós. Deus sabe. Nem sempre o que você planeja para o seu futuro está de acordo com aquilo que Deus pensa e quer para você. E Ele, Deus, sempre tem o melhor para mim e para você. Então, planeje junto com Ele. Coloque as suas expectativas nele. Porque se os seus sonhos estiverem ali, alinhados com a vontade dele para a sua vida, você jamais vai se decepcionar com os resultados da sua espera. Quando você sonha os sonhos de Deus e coloca as suas expectativas nele, Ele sempre te surpreende, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso para superar todas as nossas expectativas. Amém? Se você gostou dessa mensagem, então compartilhe aí com seus amigos, deixa aí o seu joinha e se inscreva no canal para que a gente esteja aqui juntinhos de novo na próxima semana, vivendo a palavra de Deus. Muito obrigada pela sua companhia, um grande beijo para cada um de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.